Eu sou Mona Lisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. A onda de protestos nos Estados Unidos coloca a violência policial e o racismo no topo da agenda. Muita gente nas ruas, um debate constante sobre desigualdade racial, as desigualdades na nossa sociedade. Sobre essa onda de protestos por conta da morte de George Floyd. João Pedro Matos, 14 anos, morto a tiros dentro de casa. Miguel Otávio Santana, 5 anos, morreu depois de ser colocado sozinho no elevador e cair do 9º andar do prédio onde a mãe dele trabalhava. Colocado no elevador pela patroa da mãe, que isso fique bem claro. George Floyd, 46 anos, assassinado por policiais enquanto estava algemado e imobilizado. Breonna Taylor, 26 anos, morta por policiais que invadiram a casa onde ela estava. Ahmaud Arbery, 25 anos, morto a tiros por um policial e o filho dele, que disseram ter confundido com um suspeito enquanto ele se exercitava correndo pela vizinhança. Esses são só alguns casos recentes de como a violência se manifesta aqui, agora, em 2020, enquanto eu e você estamos vivos. E esses casos têm em comum algo que muita gente diz que está no passado e não existe mais, o racismo. Só que o racismo existe sim, em todos os espectros, todos os níveis pelos quais a sociedade se organiza. E ele mata vidas negras, como a do João Pedro, a do Miguel, a do George, da Breonna, a do Ahmaud. No Item Mais de hoje, então, eu recebo a repórter Débora Freitas, que tem acompanhado muito de perto todas essas discussões que surgiram nas últimas semanas sobre racismo e, mais importante ainda, sobre o antirracismo. De cara já vou me corrigir. A Débora não tem acompanhado nas últimas semanas, ela acompanha na vida dela. Débora, bem-vinda ao Item Mais. Muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui com você, Mona, para a gente poder falar desse tema de extrema importância. Corrigir certo, né? Porque a questão dessa discussão não pode ser pelo que tem acontecido nas últimas semanas. É o que tem acontecido nos últimos anos, décadas, séculos aqui no nosso país. Vamos fechar o foco no nosso país. Porque não adianta essa discussão ser pontual em relação a agora. Ela tem que olhar para trás e para frente, né? Eu acho que a morte de George Floyd nos Estados Unidos foi por causa da morte dele que explodiram todas essas manifestações nos Estados Unidos e no mundo. Black lives! Black lives! Black lives! Black lives! Isso é muito importante. Eu acho que isso tira a luta negra da invisibilidade. Nos Estados Unidos, a luta negra tem muito mais espaço do que a gente tem aqui. Sim. Hoje, a gente está falando de George Floyd. Mas nós temos mortes diariamente na periferia brasileira e as principais vítimas são os negros. Isso não é uma percepção, isso está em números, tem vários estudos. Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Nos fatos, nas notícias de todos os dias. Minha querida, mas eu quero falar com você também sobre o contato que você teve. Você entrevistou a escritora portuguesa e militante, a Grada Quilomba. A Grada Quilomba, que é uma figura super importante. Conta pra gente. No movimento negro, eu tive a oportunidade de conversar com ela. Foi uma conversa muito potente, assim. E ela traz o conceito de colonialismo. Sim. E conta pra gente como isso tá associado ao racismo. O Brasil, país colonizado por portugueses, ou seja, por brancos. E os negros chegaram como escravos. Chegaram da África como escravos. E o colonialismo é sempre visto e olhado como algo que pertence ao passado, algo que já passou e que não precisa de ser revisto no presente. E eu acho que isso é a grande falha ainda hoje, é o centro dos grandes conflitos humanitários que nós temos hoje em dia. O colonialismo é uma ferida contínua que se repete e em que são criadas mise-en-scène e cenários constantemente para repetir essa ferida, e que não é algo que pertence ao passado, mas algo que é revisto e revivido constantemente no presente.
Hoje ela se intitula, ela é escritora, ela se formou em psicologia, em psicanálise, mas ela se reconhece hoje, se apresenta mais como artista plástica, né? Ela acredita e defende muito a força da arte, porque ela acha que a arte é um caminho muito importante, ela tá corretíssima para trazer essa discussão. Sem dúvida. E, inclusive, ela tá com uma mostra online gratuita, aberta. A gente colocou isso lá no site da CNN, né? Da CNN Brasil, junto da entrevista, pra gente entender, né? E ela tem um livro que já tem mais de 10 anos, mas que foi editado no Brasil aqui o ano passado, Memórias da Plantação, que fala dessa questão do colonialismo, da relação com o racismo, a questão do gênero também, né? Total. Que dentro dessa discussão racial também é muito impactante. A solidão da mulher negra, a sexualização do corpo da mulher negra. Tudo isso é discutido. Me conta o que é isso. Do relato dela, é isso que mais te impactou? Toda essa análise dos porquês? Sim, com certeza, porque ela contextualiza isso de uma forma muito interessante. Daí uma frase dela que me chamou a atenção foi que ela disse que o Brasil é um sucesso de colonização. O Brasil é uma história de sucesso colonial. O Brasil nunca passou por um processo de descolonização, ao contrário de outros países como Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, etc., que passaram por todo um processo de descolonização, em que um governo, em que uma estrutura foi deitada abaixo e foi criada uma nova estrutura, foram dados novos nomes às cidades, novos nomes às estradas, às ruas. Houve todo um processo que foi baseado na educação. Porque até hoje a gente não conseguiu resgatar essas feridas. Ela fala muito da ferida que o racismo causa, né? A ferida aberta que é o racismo. Sim. E das dificuldades que a gente tem para combater isso, e como é importante a gente ser antirracista por meio da arte, da escrita, da educação. Sim. Né? A gente tem que ter isso muito bem colocado. Então, política pública é uma coisa de extrema importância, pensada para combater o racismo. Isso é de extrema importância. O movimento negro também tem esse papel e essa importância de tratar dessas questões, né, das políticas públicas que vão nos ajudar a combater isso. E quando ela fala que o Brasil é um sucesso de colonização, mostra que tudo que a gente ainda vive vem disso. Vem da colonização. Aí ela cita vários exemplos de países africanos que também eram colônias, mas que trabalharam a descolonização, mudando o nome de rua, por exemplo. Total. Com projetos na escola, por meio da educação, principalmente discutindo a sua ancestralidade e as suas origens com as crianças desde cedo, coisa que a gente não faz. Nesse papo com a Grada, tem duas questões que eu queria aprender mais com você e com ela. Ela destaca bem a questão da negação do racismo. Negação do racismo por parte de todos ou por parte de quem é vítima dele? Por parte de todos. Né? Começa pela sociedade como um todo, negando o racismo. Isso é muito comum aqui no Brasil. O discurso da sociedade brasileira é de que ela não é racista. No Brasil, tanto como em Portugal, vivemos num estado de absoluta negação. E há um processo para lidar com o racismo. A repressão e a negação seria o primeiro. Nós, da negação, temos que passar à culpa. Da culpa temos que passar à vergonha. A vergonha permite-nos o reconhecimento. E o reconhecimento permite-nos a reparação. Ela discorre de uma forma muito teórica sobre isso, da importância da gente entender que isso existe, que a negação do racismo existe. Aí a gente faz isso de que forma? O que é o racismo? Como é que a gente combate o racismo? Como isso nos afeta? Como negar o racismo nos afeta? Negar o racismo é fazer com que ele se perpetue. Sem dúvida. E que essa ferida nunca se feche. Então o discurso da Grada vai mais ou menos nessa linha. Também sobre a diferença entre o não racismo e o antirracismo. Qual a diferença? Traz aí como é que ela pontuou isso para você e que pode pontuar para todo mundo que está nos ouvindo. Não ser racista é diferente de ser antirracista. O antirracismo é a prática. Como é que você faz para combater o racismo? E isso pode acontecer por meio de políticas públicas, por meio do seu posicionamento como negro e como branco. Isso é responsabilidade dos brancos também. Sim. Porque os brancos é que estão nos espaços de poder. A população negra, embora seja a maioria no Brasil, não ocupa os espaços de poder. Sim. Então, isso é responsabilidade de toda uma sociedade. E
como você faz isso, mostrar na prática, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos de empresas, tem outros exemplos também que a gente pode falar aqui de práticas antirracistas. Eu acho que fica até mais fácil para quem está nos acompanhando entender. Sem dúvida. A minha primeira questão sobre isso, então, é essas práticas, elas são práticas novas? Conta pra gente quais são e quais são essas práticas, tanto corporativas quanto individuais, pra gente combater o racismo. Não é uma prática nova dentro do movimento negro, mas o movimento negro já está há alguns anos tratando dessas questões e vem tentando colocar as práticas antirracistas, né? Mostrar as práticas antirracistas, estimular as práticas antirracistas. As redes sociais, a tecnologia, a internet, que é uma coisa recente, tem ajudado muito nessas questões. Eu acho super importante, a gente vai pontuar a questão positiva disso tudo, mas dá para discernir na rede social quando é apenas oportuno para ganhar visualização, seguidor e clique e repercussão e quando é de fato verdadeiro, porque a rede social, ela é um mar de notícia falsa, até quando ela parece verdadeira, na intenção. Aí que você tem que ter um olhar apurado. Como? E desconfiar sempre. A Liliane Rocha, que é CEO da Kairos, que é uma consultoria de diversidade, ela cunhou um termo chamado diversity washing, que é uma comparação com greenwashing, né? Que tem a ver com sustentabilidade, empresas que pregam a sustentabilidade, mas de fato não fazem. E esse termo, diversity washing, tem a ver com isso. Empresas que pregam o antirracismo ou pessoas que pregam o antirracismo, mas na prática isso não acontece. Lavagem da diversidade, né? O diversity washing. Eu venho da área de sustentabilidade, onde tem um termo que é greenwashing, lavagem verde. O greenwashing é para empresas que se apropriam de valores de sustentabilidade. Então falam, eu gosto do planeta, eu preservo a natureza e tal, mas no dia a dia, às vezes até pela natureza do negócio, estão em dissonância com isso, né? Acabam poluindo, enfim. Então a gente chama isso de lavagem da diversidade. E aí um dia eu estava vendo uma propaganda de uma grande empresa, uma propaganda super legal, né? Assim, comerciais inclusivos são super bacanas. Na minha geração, quando eu era mais jovem, não tinha comercial inclusivo. Então quando eu vejo um comercial com uma pessoa negra, lá eu falo, nossa, que legal, né? Mas eu tinha acabado de ouvir algumas denúncias dessa empresa. E daí eu fiquei pensando, olhando para a TV, pensando, falei, gente, isso é uma lavagem da diversidade, né? Essa empresa, ela está se apropriando de conceitos de diversidade, de atributos de diversidade, está fazendo um comercial super bacana, até porque a população negra é consumidora, né? São bilhões, 700 bilhões de afroconsumo que a gente tem por ano no Brasil. Mas se uma pessoa negra entregar o currículo nessa empresa, ela vai conseguir entrar? Se ela entrar, ela vai sofrer racismo? Se ela quiser chegar a gerente, ela vai conseguir? Se ela tiver talento para e quiser chegar, ela vai conseguir ou ela vai sofrer uma barreira? E aí eu comecei a trabalhar um pouco com essa questão do diversity washing, lavagem da diversidade. Eu conversei com ela me trouxe vários exemplos legais de práticas antirracistas. Por exemplo, falando das redes sociais, né? A gente viu nessas últimas semanas alguns artistas abrindo as suas redes sociais, artistas brancos, abrindo as suas redes sociais para pessoas negras. Isso é uma prática antirracista. Agora, isso Eu quero ver daqui a 2 meses. Exatamente. Eu quero ver daqui a 6 meses. Eu quero ver daqui a 1 ano. Isso é genuíno ou é oportuno? A gente só vai saber se isso continuar. Exato. Aqui na CNN, meu papo com os nossos chefes, o tempo inteiro essas pessoas, todas as pessoas envolvidas nesses debates recentes, têm que estar em todos os outros assuntos. Exatamente, porque os especialistas negros, que normalmente só são ouvidos nessas situações, eles estudaram uma vida inteira e investiram na intelectualidade e podem falar de vários outros assuntos. Por que não chamá-los também em outras situações para mostrar a diversidade? Super certo. Né? Então, é isso, é o tempo que vai nos dizer, é a observação que vai nos dizer se essas atitudes, elas são oportunistas ou não. Elas vão continuar? Esse tema vai continuar na pauta? Ou ele vai sumir depois que acabarem as homenagens fúnebres ao George Floyd? Acabaram nessa terça-feira e as homenagens foram 15 dias de manifestações. O assunto tá lá, já há mudanças relacionadas a, por exemplo, a prática policial nos Estados Unidos, mas eu quero trazer o debate pra cá. Isso é muito mais discutido nos Estados Unidos, Sem porque os dúvida. negros estão em posições de poder muito mais lá do que aqui. A gente avançou, não dá pra dizer que a gente não avançou
nos últimos anos, mas ainda tem um caminho muito longo para a gente percorrer aqui. Outras práticas que a gente viu essas semanas e que a gente vai ficar de olho para ver se elas vão continuar. Por exemplo, a Liliane me trouxe também um exemplo de uma empresa de saneamento ambiental, a Egea, que ela tem feito posts nas redes sociais falando das causas, o quanto é importante ser antirracista. E daí o que ela fez? Ela gravou vídeos com os funcionários negros falando de práticas antirracistas e do racismo estrutural, para sensibilizar os demais colaboradores. É uma empresa de maioria branca, como é na maioria das empresas, né, brasileiras. Então, eles tiveram essa prática. Uma outra empresa, a Sunrise, que é uma empresa de cosméticos, dentro das atividades que eles fizeram, inclusive da questão da pandemia, relacionadas à pandemia do novo coronavírus, eles estavam fazendo algumas doações e tal, e eles decidiram doar algumas máscaras. Ok, mas nós vamos comprar essas máscaras de mulheres negras da periferia. Existe algum grupo? Ah, existe. Lá em Paraisópolis tem um grupo de mulheres negras que está fazendo máscara, então é delas que nós vamos comprar. Isso é muito importante também. Eu fiz uma reportagem essa semana sobre empreendedorismo negro, trazendo uma pesquisa que mostra as dificuldades do empreendedor negro, né? As várias dificuldades do empreendedor negro. E uma das coisas é a questão do acesso ao crédito. Total. Empreendedor negro, mas o brasileiro em geral não tem acesso ao crédito, mas as políticas de crédito, elas são focadas, ou seja, elas não têm o negro ali como foco. Por quê? É o cara que não conseguiu uma ascensão social por causa da dificuldade no trabalho, é o cara que não conseguiu fazer um curso de inglês, é um cara que não tem uma casa própria para dar como garantia. Então, isso já começa lá atrás, né? Nas políticas que são pensadas para conceder os empréstimos. E a Liliane, que foi uma pessoa com quem eu conversei bastante, que é dessa consultoria, ela trouxe vários exemplos. Ela trabalhou em grandes empresas, ela teve uma carreira de 15 anos como executiva em grandes empresas. Mas é o racismo estrutural, né? Então, teve uma avaliação de desempenho que foi muito marcante para mim, onde eu estava sendo muito bem avaliada. E aí eu pedi sugestões de melhoria, né? Porque a gente está ali em desenvolvimento constante e tal. E ela falou assim, não tenho nenhuma sugestão de melhoria. Você é super competente, você está no top talent. Pera, acho que você devia fazer chapinha e usar roupa de marca porque você é negra. Ela chegou num momento em que ela percebeu que ela não conseguia ir adiante. Por quê? Por causa da cor da pele. Então, a gente falou aí das empresas, de gente que tem uma atuação mais relevante, abrindo as suas redes sociais. E para as pessoas normais, vamos dizer assim, para todo mundo ser antirracista. Quais são 3 atitudes práticas que a gente deveria ter? Eu odeio botar número em conversa, mas 3 para começar. Primeiro, não negar o racismo. Acho que esse é o primeiro passo, entender que ele existe. Entender o que é racismo estrutural. A gente só vai entender se a gente falar sobre isso. Há dúvidas entre os brancos e há dúvidas entre os negros. Então, essa conversa precisa estar em todas as rodas. No trabalho, na mesa de jantar, na mesa do bar. A questão do vocabulário, acho que é uma coisa muito importante, que é uma reprodução do racismo estrutural. Por exemplo, que palavras precisam ser extirpadas da nossa boca no dia a dia, mesmo que seja uma brincadeira? Não existe brincadeira. Boa, Débora. É isso aí. Não existe brincadeira. Então, o que palavras que a gente não pode usar porque não existe brincadeira? Agora a Mona Lisa acabou de aprender. Não existe brincadeira em relação a isso. O que a gente não pode falar? Mulata é um termo que a gente não pode usar, o lado negro da força, a coisa tá preta, inveja branca, dia de branco, são expressões que estão no nosso vocabulário de um modo geral. Eu também aprendi isso, eu também já falei muitas vezes, já usei muitas vezes essas palavras. E aprendi que elas não devem ser utilizadas porque elas são racistas, elas reproduzem o racismo estrutural e elas reforçam o racismo. A gente nunca vai conseguir combater o racismo, a gente nunca vai conseguir ser antirracista se a gente não entender onde ele está. Ele está na nossa cabeça. Exatamente. Nas entranhas aí do nosso pensamento. Querida, para fechar, vamos terminar com esse conceito ali do descolonizar. É descolonizar a nossa cabeça, as nossas atitudes, exatamente o quê? É isso, que é um conceito que a Grada Quilomba trata bastante na obra dela, porque a gente tem um pensamento colonizado, ou seja, o Brasil foi colonizado pelos portugueses, por brancos, e a gente ainda não conseguiu fazer essa descolonização, que é entender as nossas origens, respeitar as nossas origens e a gente se enxergar nas nossas origens.
origens. Nós não somos portugueses, nós somos brasileiros. Nós somos uma miscigenação de índios, brancos e negros africanos. Mais de 50% da população é negra. Onde está as origens da maior parte da população? É isso aí. A pergunta para a próxima vez que a gente vai tratar, e essa próxima vez tem que ser logo. Amei aprender com você, então marcado para próximas, tá bom? Combinado. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a você por me ensinar. Um beijo. É isso. Amanhã, então, a gente se vê. Não, amanhã a gente se ouve e aprende mais. Ainda bem que aqui a gente aprende. Até.